Vamos lá. Voltando, Pedrão. Boa noite, voltamos, senhores telespectadores web. Tivemos um problema na transmissão, mas vamos colocar de novo o áudio ou vamos pedir? Vamos tentar colocar o áudio aí. Eu acho que dava para ser ouvido, sim, é importante, eu acho bom, na minha opinião, deixar registrado isso, Pedro. Mas eu faço questão de segurar aqui, até para não dar problema. Não há problema nenhum, vamos tentar aí ouvir. Peço perdão aí a todos os web ouvintes, desculpa. Nós estamos aqui hoje com a Infinity TV e acho que os estúdios ficaram com vergonha. Imagina, viu? Ficaram feio, mas não é isso. Às vezes acontece. Como eu estava conversando com o Roger aqui nos bastidores, antes de voltar, quando o Lauro esteve lá também deu alguns problemas, Deu. De internet. Quase então, que internet não foi pro ar. É normal. Eu peço só que todos desliguem os microfones. Vamos tentar aí, então, as transmissões. Desculpa, peço às vezes se não tem a parte dessa coisa rápida. Fica concedido, senhor, 3 minutos. Até menos. 5 minutos sem a parte. Vamos ouvir a voz do vereador Paulinho Fioravante. Boa noite, colegas vereadores, imprensa, guarda municipal, público presente, cidade, pessoas que moram aqui. Quando tomamos posse, nós tivemos que ler uma regra, eu defino como uma cartilha. Eu estou aqui dizendo aos senhores vereadores, aos munícipes, imprensa local, que esse vereador, o que a cidade e as pessoas precisarem dele, e o que for no tocante em respeito aos novos colegas vereadores, respeito com a pessoa, respeito com a família, respeito com o nosso presidente, o nosso vice-presidente, o que vocês precisarem desse vereador, porque essa casa trabalhe e vocês administram de uma maneira profissional, com credibilidade, com respeito, vocês podem esperar esse posicionamento desse vereador. Se amanhã, numa discussão plenária, eu me senti acuado, me senti com problema pessoal, eu garanto não me exaltar, saio, tomar um café, enfim, volto. Em nome de Deus, em nome de Jesus, eu acho que eu posso falar, porque eu precisava falar isso antes de rezar o Pai Nosso, porque eu não ia ter condição de rezar o Pai Nosso na atual situação. Como diz, é bíblico isso, não somos dignos de que entreis em nossas moradas, mas dizemos a sua palavra e sereis salvos. Continuando no Salmo 23, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, e daqui para frente vocês podem esperar todo o respeito com vocês, com a cidade, com as pessoas e aquilo que vir da presidência, do vice-presidente, pode contar com esse vereador, que eu vou estar à inteira disposição a trabalhar em prol da cidade e das pessoas. E essa casa nada mais é do que uma equipe trabalhando com as pessoas, com a cidade, para que isso flua, e a cidade cresça, e a cidade produza e as pessoas sejam felizes nessa cidade. Obrigado. Deus abençoe a todos da melhor maneira possível. Agora eu acho que eu estou pleno de rezar o Pai Nosso, que eu acho que é uma oração que veio de Jesus Cristo no Mateus capítulo 6. É forte para você rezar o Pai Nosso e não cumprir nada daquilo que o Pai Nosso pede nas palavras dele. Obrigado, boa noite. Por pronunciamento do vereador, vendo no regimental, colocando as bênçãos da proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária, a terceira sessão legislativa da 15ª legislatura. Vamos acompanhar na sequência o que aconteceu na Câmara. Vocês ouviram o vereador Paulinho do Fioravante falando, e agora vamos colocar o ponto onde acontece o momento do encontro de abraços, de cumprimentos entre o João Paulo e o Paulinho Fioravante. Vamos ouvir? Precisamos ver aqui, Pedro, porque eu só preciso achar o ponto. Eu gravei no meu celular, em cima da minha mesa, que eu não sei se ficou. E então não tenho muito bem exato onde ficou, né? Nós vamos achar já aqui. Pode dar sequência aí mais alguns comentários que eu já vou achar, a gente já coloca em sequência, por favor. Você pode participar desse programa ligando agora para o nosso telefone
o 19-3892-1460. Transmitimos direto dos estúdios da rtsn.com.br. Obrigado você pelo carinho da audiência de todas as noites de terça-feira, acompanhando esse programa. E o seu Wilson avisa a todos e convida para o evento do dia 6 de setembro, véspera do Dia da Independência, seu Wilson. Mas já achei aqui, senhor, só um minutinho. Não, é o ponto agora onde acontece a paz entre você e o outro vereador, Paulinho. Peraí, que na hora apertei aqui sem querer, pô. Mas eu sei aqui o ponto agora, 6 minutos e pouquinho. Chega as discussões calorosas e também... Peraí que eu vou voltar aqui. Um pouquinho menos. Vamos ouvir? Presidente, gostaria de, da mesma forma, essa noite usar essa tribuna que o vereador Paulo utilizou. Até fiquei muito feliz com a sua declaração aqui no início da sessão. E analisei muito também o fato que ocorreu, lamentável. E, vereador Paulo, dirijo a você sobre esse momento. Eu acho que, como você mesmo disse, nós fomos eleitos aqui pela população, sabemos aí, o município nosso, um município de 25 mil habitantes. Eu acho que a população espera que o vereador produza aqui. Sabemos que, às vezes, o bate-boca chega a discussões calorosas, que também sempre por bem na cidade. Mas, às vezes, por algum motivo, às vezes até sai da linha, nós acabamos discutindo, leva para o outro lado e etc. Também, vereador, peço aqui, em nome de todos os vereadores, em nome da imprensa, em nome da minha família, a minha desculpa, o meu perdão, talvez eu errei também. Da mesma forma, acredito que eu entendi o que você utilizou aqui antes do Pai Nosso. Acredito que a partir de hoje, da mesma forma que o senhor disse que vai andar nessa linha, eu também quero fazer dessa forma. Eu peço só a consideração dos vereadores e o respeito também. Se algum dos vereadores for contra alguma coisa que esse vereador propor na casa, com certeza, eu entendo muito bem a forma que os vereadores falam. Às vezes, talvez nem seja, como é que vamos dizer, o regimento não permite, etc. Às vezes esse vereador faz. Bem, eu só peço o seguinte, em relação ao respeito, como eu utilizo uma cadeira da Câmara Municipal, como faço parte aqui, nós ainda vamos ter aqui, praticamente, esse mandato de 1 ano e meio, que tenha respeito por esse vereador. Se os vereadores não concordarem, forem contra, pelo amor de Deus, todo mundo tem o direito aqui de votar contra, que eu não vou jamais discordar, como foi agora aquele do vereador Marcos, alguns votaram favorável, eu votei contra, favorável, etc. Eu acho que a casa aqui deve partir da seguinte linha: se é contra, se é a favor, não é por causa disso que a gente precisa sair da linha. Então, eu peço perdão ao vereador Paulinho, se eu me exaltei também, da mesma forma que eu entendi, você também. Então, vamos partir de hoje, ver se a gente siga da mesma forma, e acredito que a cidade de Cearense só tenha ganhado isso. E outra coisa, eu gosto muito de você, vereador Paulo. Independente de desavenças aqui, na época quando eu fui presidente, você deixou de assinar algumas coisas, se você não concordava com o seu direito, jamais por causa disso sair da minha conduta. Também concordo, se você não concorda com esse vereador, o senhor tem todo o direito de votar contra e não concordar. Mas acho que nós temos que seguir dessa forma, como eu vou ter que respeitar. Às vezes a gente vai discutir ou fazer alguma pergunta, mas numa boa, porque a cidade é pequena. Eu gosto muito de você, a gente era amigo, muito mais amigo antes de ser eleito vereador do que hoje. Porque hoje, talvez por causa de coisas políticas, às vezes a gente perde um amigo, e eu acho que não é isso que a cidade merece. Nós temos que aqui, os 9 vereadores, se unir e sim trabalhar por prol da população serrana. E não ficar aqui com picuinhos pessoais, que isso só a cidade tem a perder. Então, vereador, nesse momento, se você deve dar a mão aí, um abraço, eu faço questão que até a imprensa puder registrar, eu acho que é isso que a população merece. Muito bem, tivemos aí um momento do aplauso da plateia e os comentários aí do Roger, que esteve lá e viu ao vivo.
Opa, agora sim. Vamos lá, Roger. Nesse momento eu estava presente, sim, eu cheguei um pouco atrasado, não tinha pegado ainda o início, né? O início, a hora que o Paulinho falou. E legal, acho legal. E para falar a verdade, sim, me desculpa a expressão, eu acho que não faz mais que obrigação dos dois vereadores se retratarem em público, depois daquele lamentável episódio da semana passada, no qual eu também estive presente, e é isso que a população quer. A população quer que a casa trabalhe em prol do povo, sem picuinhas pessoais, como o João Paulo falou mesmo ontem no pronunciamento. Enfim, eu acho que a paz está selada dentro da Câmara, ou assim é o que a gente espera. É o Wilson de Castro, que estava presente, como viu a reaproximação dos vereadores? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com si mesmo. Esse é o ponto principal da nossa vida. Nós, essas questões aí que se levam na Câmara, eu tenho chamado a atenção lá, quando eu estou lá, eu procuro chamar o vereador de lado, falar, muda um pouquinho a sua postura, né? Você está falando pesado. Eu procuro aconselhar, né? Pela minha experiência de vida, né? Eu procuro aconselhar, porque a minha vivência dentro dos plenários de Câmara, de Senado, eu vejo que a concórdia tem que ser em benefício do povo. Aquele que está sentado lá na cadeirinha, como vereador, como deputado, como prefeito, qualquer cargo público, até um simples servidor público, ele tem a obrigação de tratar bem a população e fazer com que os benefícios cheguem a ela com a maior brevidade possível, para que a gente tenha um bom-estar, uma boa cidade, principalmente, para se viver, né? Então, parabéns aos dois, né? Ao João Paulo e ao Paulinho. E a cidade só tem que receber isso como um exemplo, né? Um exemplo. A Praça de Quatro Nomes, que as pessoas tentam para falar, às vezes, coisas que não devem, tem que mudar também o seu perfil de conversa, né? Conversação na praça. Tem que mudar. Ao invés de falar mal do prefeito, do vereador, de qualquer outra autoridade pública, tem que se dirigir ao local onde ela está e falar pessoalmente. Isso aí é que nós temos que adotar esse sistema, viu, João Paulo? Tá certo, eu acho que é por aí. Tá certo. Francisco Oliveira, presidente do PR. Realmente tem que parabenizar os dois, que mostraram, antes de mais nada, que são seres humanos, né, e que mostraram a força da família serrana, né, que independente de opinião, de lado, de ideologia, o que importa, na realidade, é essa harmonia, que pode, que nem o João Paulo disse no seu pronunciamento, podem votar contra, podem não concordar, isso faz parte, claro, tem que ser respeitado. Exatamente. Né? Agora, o mais importante que prevaleceu foi a paz e foi a harmonia. Eu acho que o caminho é esse. E eu gostaria que esse momento de vocês fosse repassado, né, também para as demais esferas, no caso do Executivo, né, que deixem de lado as diferenças, que vamos pensar em prol de tudo que é bom para a nossa cidade, para a população, né? Vamos deixar de lado as picuinhas, as coisas pequenas, que de fato não levam a nada. Eu costumo dizer que isso é um jogo de perde-perde, que lá na frente não tem ganhador. É isso aí, Kiko. Muito bem, o Lindóia, como viu essa reaproximação, Lindóia? Pedro, eu prefiro não opinar, Pedro. Usar a sinceridade, eu prefiro não opinar. Muito bem, muito obrigado, Lindóia. Eu quero informar a vocês que vem aí no dia 19 desse mês de agosto, às 9h15 da manhã, na Praça Barão do Rio Branco, em frente ao Fórum, a Prefeitura convida a todos para participar da solenidade de compromisso à bandeira e entrega de certificados e dispensa de incorporação. Bem, João Paulo, todo esse movimento de pacificação aconteceu na semana passada, durante o seu programa, após uma sugestão do nosso querido amigo Lauro Correia. Na semana passada, o Lauro Correia ligou e sugeriu a você e aos meios de comunicação que fizessem então um movimento pela paz
E o Lauro foi um dos principais responsáveis por esse movimento de paz, e também, creio eu, não sei se todos da mesa concordarão, mas também o presidente da Câmara, Demétrios, teve um papel fundamental nessa reaproximação. Mas quem está na linha? Lauro Correia. Lauro. Lauro Correia. Vamos lá, Lauro. Boa noite, Lauro. Muito boa noite, João Paulo. Boa noite, Pedro Giovanni. Boa noite. Boa noite. Meus queridíssimos Kiko Oliveira e Roger Lemos, Lindóia e o seu Wilson, que ontem participou aí na abertura da sessão da Câmara. Mas eu só estou ligando para lembrar que exatamente há uma semana atrás, mais ou menos a essa hora, num ímpeto espontâneo, eu liguei para vocês aí e lhe dei a maior força para que, dizendo que o momento exigia paz e que esse deveria ser o caminho a ser adotado por gentes adultas e civilizadas em nome do bem de Serra Negra e do nosso povo. E você e o Paulo Fioravante vieram ao encontro desse chamamento em nome dos homens de boa vontade de nossa cidade. Então eu só estou ligando primeiro para agradecer a você e ao Paulo Fioravante por esse gesto magnânimo, fazendo votos que isso perdure, que não tenha sido entusiasmo de um momento, de uma situação, mas que realmente vocês dois liderem um momento importante na história da Casa de Leis de Serra Negra, que é esse momento que vocês possam demonstrar que não foi só atendendo a um clamor popular de paz, mas que vocês estão começando na história dessa Casa de Leis uma nova era, faltando ainda um ano e pouco para o término dessa legislatura. Que esse clima que começou ontem foi um clima abençoado. Essa sessão de ontem foi abençoada, porque começou, e eu acho que pela primeira vez na história, começou e terminou, agora sim, nesse clima, de uma maneira certa, honesta e autêntica na hora da oração do Pai Nosso. Se vocês começaram e terminaram ela desta maneira, pela primeira vez desde que foi criada essa lei, essa norma na Câmara de Serra Negra, pessoas puderam sentir que a reza não estava sendo mecânica, que ela não estava sendo demagógica, que não estava sendo um desrespeito, e sim estava vindo de dentro para fora. Então, que vocês se esforcem, por mais que os ânimos se exaltem no momento de discussão de projetos e requerimentos, vocês se lembrem desta sessão de ontem e deste gesto de vocês de agora. Então eu estou lhe ligando primeiro para lembrar isso e cumprimentar vocês dois e a Câmara toda que se uniu ontem sob a presidência do Demétrios, e também, em segundo lugar, para lhe cumprimentar, João Paulo, pela sua lembrança, dizendo em alto e bom som e de público, se dirigindo ao Paulo, pessoas virão e estão vindo ao nosso encontro, virão a partir de amanhã nos recriminando por isso, dizendo que não é isso, que deveria continuar como estava, porque são exatamente os pobres espíritos, os que gostam do ódio, da briga, da discórdia, e que acabam até provocando as tragédias, e que muitas vezes nem aparecem, muitas vezes são anônimos. Então vocês deram uma lição, e você lembrando isso, que realmente tenho certeza absoluta que já deve ter começado a acontecer com você e com o Paulo, gente que esses são os verdadeiros espíritos de porco mesmo, porque não querem paz. Não, porque não só vocês, como até eu, através dos comentários anônimos no blog, estou sendo combatido e recriminado como demagogia, uma campanha que não tem razão de ser, que isso é mentira, que isso não existe. São esses os que provocam todas as brigas e todas as tragédias, não só aqui não, no mundo. São esses que provocam o assassinato de homens de paz e da paz no mundo, como o Indira Gandhi, como o Martin Luther King. Todos esses foram assassinados por gente guardadas as devidas proporções, gente como essas que estão recriminando a conduta bonita, digna, magnânime, elogiável que vocês tiveram ontem, se dando as mãos, se abraçando, e que vocês provem que daqui para frente isso vai permanecer, por mais que possam até discutir, mas com inteligência, um projeto de lei, um requerimento, uma indicação,
sem ofensas e, acima de tudo, sem desrespeito um pelo outro. Então, parabéns, João Paulo, parabéns, Paulinho, parabéns, Câmara de Serra Negra, parabéns, presidente Emétrios, e que esse ambiente de paz, de amor e fraternidade continue até o final da atual legislatura, ok? Obrigado, Lauro, pelas palavras. Fico muito feliz aí também no seu movimento. Já você ouviu bem atentamente lá. Colocamos aqui alguns trechos aí que fiquem registrados aqui no meu site também. E só para deixar registrado também, Lauro, que para toda a população saber e também que chegue ao ouvido do Paulinho. Esse vereador hoje recebeu uma ligação da delegacia aqui de Serra Negra para mim estar presente. Foi hoje à tarde isso, para mim estar presente hoje lá para ser tomado o depoimento do ocorrido e etc. Então esse vereador teve o bom senso de ontem, logo acabou a sessão, o vereador Paulo já saiu, se retirou, não deu para mim conversar com ele um pouco a respeito dessa situação que ficou. Então quero deixar registrado aqui também, acho que nem comentei com ninguém aqui antes disso, nem vocês sabiam o que ocorreu. Então que fique registrado aqui, dou de primeira mão a sua pessoa também que deu início a esse movimento. O Pimenta, da delegacia, me ligou e chamando para que se eu pudesse estar presente lá amanhã para ser ouvido no caso que todo mundo já conhece aí, etc. Então eu pedi, como hoje eu estava, fiquei o dia todo em Serra Negra resolvendo as coisas particulares, nem saí daqui, fiquei tremendamente ocupado o dia inteiro. O Pimenta me ligou e eu pedi se tinha possibilidade do delegado me ouvir ainda hoje, porque eu gostaria de ter uma conversa com ele. E o delegado atentamente me chamou, dizendo que eu poderia estar lá presente, etc. Fui lá, conversei com o delegado e o delegado queria pegar o meu depoimento. E como teve aquele ato ontem, que todo mundo aí está registrado aí, está no seu blog, está ao vivo na Câmara, foi as palavras aí, nós fizemos a reconciliação. Eu tive o bom senso de pedir para o delegado ter um pouquinho mais, se ele pudesse dar mais alguns dias, para não pegar o meu depoimento, e acredito também que nem o depoimento do vereador Paulo, para quem sabe nós chegaremos num acordo e que das duas partes nós retiramos os dois boletins de ocorrência que foi feito, e também para que isso não vire um processo que vá até o fórum, etc. Porque como a paz acho que reinou, tudo bem, está tudo em paz agora, etc, etc. Mas eu acho que se tomar depoimento e o negócio começar a andar de novo, daqui a pouco vai para fora, etc, etc, vai acabar esquentando de novo. Não, João Paulo, você está lembrado que eu te adverti que tanto do seu lado como do Paulo, evidentemente, iam ter os boletins de ocorrência e o processo seria aberto, mas que isso seria uma segunda etapa. Sim, mas... O primeiro gesto tinha que ser claro. Você entendeu? Mas eu então, não tenho dúvida nenhuma que vai parar por aí. Não, com certeza, Lauro. Mas porque no prosseguimento do processo aí há um momento de conciliação, ou até antes dele, se vocês resolverem retirar das duas partes, você entendeu? Exatamente. Porque vocês dois querem isso. Com certeza. O que eu conversei com você particularmente, por telefone, e advertindo você, deixa correr. A primeira etapa é se darem as mãos. Aí o processo, que é os boletins, que é a consequência dos boletins de ocorrência na delegacia, eles vão correr. E nos próximos dias, o que eu falei tudo para você, eu falei exatamente para o Paulo Valentim também. Então agora, evidentemente, passando esses dias, a segunda etapa, o segundo gesto é esse automaticamente. Não, tá certo. Eu não poderia passar isso daí na frente do primeiro gesto. Com certeza, mas veja só, o que ocorre, que o delegado falou é o seguinte, que se for ouvido, o processo dá início, e daí não tem, aí fica complicado, e ele tem que abrir o inquérito e enviar para o fórum. Então eu tomei a liberdade de pedir para o delegado se posso ser ouvido depois do Paulo, para ver. Então eu já deixei a minha mensagem ao delegado, que se o Paulo retirar tudo que ele deu entrada, eu vou lá imediatamente e retiro também, e daí é tudo arquivado, e o delegado também acha que com certeza vai ser da melhor forma, até para a Câmara Municipal. Juntos. Agora, tem uma coisa, isso daí é o procedimento, é um trâmite normal, que está na fase de delegacia, mesmo que vá para o fórum, existe o momento da conciliação. E eu vou te contar uma coisa, se chegar a esse ponto, vamos supor que chegue até ir para o fórum, com os juízes que hoje nós temos em Serra Negra, principalmente o que eu conheci mais de perto nas minhas audiências,
que é o Dr. Carlos, você pode ficar sossegado que ele se debate mais do que qualquer um que eu vi até hoje na nossa história por conciliação e pela paz. Tá certo. Isso vai parar. Eu tenho certeza absoluta, se vocês dois quiserem. Só Com vocês certeza. dois quererem. Da minha acaba. parte, Lauro, você sabe que eu estou disposto a parar, e para mim já parou, viu? Não há problema nenhum. Se houver a possibilidade legal de vocês dois irem juntos até retirar, ainda nessa fase de delegacia, eu não sei o que manda a lei. É o que o delegado disse, ótimo, ficaria melhor. Ótimo, vai parar aí. Mas se acontecer alguma coisa que impeça, que não seja possível por algum motivo, eu não tenho a menor dúvida que no momento exato de conciliação do processo no fórum, vai parar. Porque os juízes de Serra Negra hoje, que eu cumprimento e estou até entusiasmado com a forma de agir deles, pelas audiências que eu tive com o Dr. Carlos, ele chega a nos emocionar pela sua vontade e pela sua luta pela paz e pela conciliação das partes. Entendeu? Isso eu não tenho dúvida, a menor sombra de dúvida. Agora, se puder parar antes, vocês dois lá, melhor ainda, entendeu? Então era isso que eu queria deixar de mensagem para não tomar mal tempo de vocês aí. Estamos finalizando aqui. Agradeço. Tá bom, um abração para você e para todos da mesa aí, pessoal da Infinity, pro Lindóia aí, pro seu Wilson, Pedro Giovanni, abração. E continua mais um pouco o programa que eu vou assistir. Tá bom. Obrigado, Lauro. Um abração para você. Tchau. Tchau, tchau. Muito bem, vamos agora. João Paulo, você fez alguma indicação? Vamos lá fazer só dar a leitura das indicações para a gente encerrar então o nosso programa. Então, indicação 370, indica o senhor prefeito municipal que determina o setor competente no sentido de colocar placas placas informando a denominação de todas as ruas do loteamento Nova Serra Negra, vez que muitas pessoas, inclusive os próprios carteiros, estão tendo dificuldade para realizar. Mas essa indicação foi feita por uma lá do Correio, o Beraldo me ligou na Câmara pedindo... Beraldo Catini. Indicação também do senhor prefeito municipal, 371, sentido de colocar placas informando a denominação de todas as... Todas as ruas do loteamento Jardim Serra Negra também, no mesmo teor. Inclusive, os próprios carteiros estão tendo dificuldades para localizar as ruas. Também é orientação do Correio, isso. Indicação do senhor prefeito municipal, indica do senhor prefeito municipal, a 372, que determina o setor competente, implantar a iluminação pública em toda a extensão da Avenida Leovaldo L. do Nascimento, localizado no loteamento Clube Estância Veraneio, avenida que está acesso à Vila Santista. Uma indicação do morador de lá, o Zé Bolinha, muito obrigado, que está aí sempre em contato conosco também, pediu se há possibilidade, diz ele que já tem a secundária na rua, é só 3 bicos de luz. Então peço aqui ao Falcão, que está nessa área da Prefeitura Municipal, veja a possibilidade de pôr 3 bicos de luz naquele loteamento. Indica o senhor prefeito municipal que determina o setor competente no sentido de colocar tartarugas ou bloquetes na rotatória existente na frente da Vila Serrana, no bairro das Três Barras também, em vez que somente demarcados com pintura, os motoristas estão desrespeitando a rotatória, podendo gerar graves acidentes. Também naquele mesmo local. E eu fazendo uma homenagem aí, mando um abraço a todo o pessoal das Três Barras, comemoração hoje ao dia da igreja, ao seu centenário, 100 anos de existência, foi a fundação do nosso município. As considerações finais ao seu Wilson, então, né, Pedro? Já convido. Três Barras tem uma história, né? Porque é onde começou a cidade de Serra Negra. Em 1738, Manuel de Castro construiu aquela casa que ainda existe lá, que tem o alicerce em pedra. Quando o Manuel de Castro recebeu as terras do rei de Portugal, ele veio por Bragança Paulista, foi a Mogi-mirim, registrou lá na igreja, né, que registrava na igreja, na episcopado, né, de Mogi-mirim, e aí ele voltou procurando a cabeceira das nascentes. E lá ele começou realmente a criação do núcleo residencial que hoje é Serra Negra. E Lindóia, né? São os dois municípios que tem na história deles esse nome dessa pessoa que foi muito importante na época, 1738. Eu agradeço a atenção de todos, né? E continuaremos com o nosso trabalho de Acorda Brasil, o futuro do amanhã começa hoje. Então, nós faremos no dia 6 de setembro o nosso seminário de cidadania
para contar a história, um pouquinho da história do Brasil, na independência do Brasil, e virão 2 historiadores de São Paulo, lá do Instituto Histórico Geográfico de São Paulo, para transmitir aqui a toda a população da região os acontecimentos que se deram nessa região, que deu a proclamação da República. Muito obrigado a todos, boa noite, e em breve estaremos novamente na Câmara Municipal, mas vamos procurar a harmonia, né? Porque aquele pedido que eu fiz lá, de saudação à bandeira nacional, à bandeira do Estado e à bandeira do município, é determinação da Constituição da República. Muito obrigado. Presidente do PR, Francisco Oliveira. Kiko, suas considerações finais. Queria agradecer o convite. Obrigado. Foi um prazer imenso estar aqui. Espero ter contribuído um pouco para o programa de hoje. Desejar todo o sucesso do mundo para vocês. Conclamar para que as mídias via internet continuem nessa hegemonia que hoje tem, né? Que eu acho que o caminho é esse, o caminho da união é sempre o melhor, né? E que desconcentra a gente aqui, não tem jeito. Mas de qualquer maneira, obrigado, gente, e vamos em frente que vem gente. Mas o João Paulo, fica aqui o convite, eu queria deixar registrado aqui, fica aqui o convite, sempre que você precisar, claro que você tem esse meio de comunicação também, como foi citado lá, acho que foi um dos primeiros aqui de Serra Negra que deu início a mexer no mundo da internet através aqui de Serra Negra, mas quero dizer que a minha rádio web, independente se eu sou vereador ou não, amanhã depois não venha a ser, até quem sabe, pode até ser que eu não seja mais nenhum candidato a nada, pode ser que eu saia candidato a prefeito, pode ser que eu saia candidato a vice, pode ser que continue vereador, pode ser que me afaste, não sei, não sabemos o que vai acontecer daqui a um ano. Então eu queria dizer que esse meio de comunicação também está à disposição sua, do pessoal da Infinity e de todas as pessoas que, como diz o Chicão, use e abuse desse canal, aqui também, da mesma forma, não há problema nenhum. E sempre falo aqui, tento convidar todas as pessoas, mas nós sabemos que nós não agradamos todos. Mas enfim, muito obrigado pela sua presença. Está sempre aberto esse meio de comunicação a você, ao Roger, etc. Vamos lá, Pedrão. Mas antes de nós passarmos as considerações finais, 2 requerimentos que foram respondidos pelo prefeito Bimbo parece que não agradaram você, o João Paulo Ferraresso. Por favor, comente aos nossos web telespectadores. Verdade, Pedro, foi aquele famoso requerimento, até que eu gostaria de dar aqui uma cópia ao pessoal da Infinity, que eu fiz questão de tirar xerox ontem à noite já. É aqueles 2 requerimentos famosos, né? Que um foi do vereador Paulo Fioravante, que é referente àquelas coisas que aconteceu com o Marquezine, da famoso barracão e etc, etc. Que é o do Paulo Fioravante, o 264/2011, e depois foi feito o 274/2011, que um é o genérico, um é o completo, e ficou aquele polêmica e etc, e gerou toda essa discussão que nós sabemos onde chegou. Então a prefeitura aqui, ofício 659/2011, senhor presidente, o requerimento 274/2011, de autoria do vereador João Paulo Ferraresso, informamos a Vossa Excelência que a resposta do caso em tela foram encaminhadas através do ofício 658/2011. Na oportunidade, renovamos votos de protesto estimativos. Muito bem. Aí tem aqui as 9 perguntas que eu fiz. Esse daqui também, da mesma forma, respondendo ao vereador Paulo Fioravante e tal. Então vamos lá. Prefeitura de Serra Negra, processo 2925, 06/2011, da Câmara Municipal de Serra Negra, assunto, requerimento do vereador. A chefia de gabinete. Informamos para os devidos fins que a empresa em questão foi notificada para apresentação do projeto e de alvará conforme notificação 69/2007 em anexo. Solicito que não foi entregue dentro do prazo e a empresa foi multada
conforme auto de infração anexo. Secretário de Obras, Hélio Favoreto, de 12 de junho de 2011. Daí tem um xerox da cópia da notificação, que isso aqui eu já tinha levado lá, no dia que eu fui na tribuna. Depois, a prefeitura, auto de infração de multa, está aqui a multa também, Marcelo dos Santos Filho, agente fiscal, papapá, setor de protocolo. E depois já entra o do Paulinho. Então, quer dizer, não respondeu nada. Isso aqui é brincadeira. Kiko, por favor. Não é, veja as perguntas que eu fiz e veja o que eles responderam. Eles deram dois xerox. Mas pode ser que eles tenham se confundido. Às vezes. Não é possível. Isso aí é brincadeira. Não, Você viu aí, Roger? É o fim do mundo. Isso aí não é resposta de requerimento. Desculpa falar. Aqui que eu também mas não tem sentido. Aí não tá. Veja as perguntas. Pedro, dá a leitura no requerimento. Quer ver? Só para ficar registrado aí. Não é que a gente quer falar, não é questão que não tem cabimento. Quais são as perguntas que eu fiz aí? Pergunta 1. A área da família Salomão. A Avenida João Gerosa 360 está devidamente inscrita no INCRA? Não respondeu. Pergunta 2. Existe também inscrição cadastral do imóvel na municipalidade? Não respondeu. Pergunta 3. Em caso positivo, no quesito 2, a municipalidade teve fundamento legal para essa inscrição? Também não respondeu. Pergunta 4. Descrever qual o procedimento adotado, inclusive data e autorização para o fato? Não respondeu. Na pergunta 5. Foi notificado ao requerente do processo 20.8711 o despacho de deferimento ou não do requerido? Não respondeu. Anexar cópia da notificação de deferimento ou não? Respondeu. Essa aí deu cópia. Só respondeu isso. Respondeu a 5 no final, a última pergunta. Isso deu a cópia, tá aí agora. 6. Cópia capa a capa do referido processo. 2087/11. Pergunta 7. A quem competiu a determinação da atuação desses casos e baseados em que autorização legislativa? Pergunta 8. O secretário de Obras tem conhecimento das coordenadas que compõem o perímetro urbano do município? Pergunta 9. A construção de imóvel em área rural, ainda que inserida no perímetro urbano ocorrido no processo acima citado, e consequente atuação, é o único caso existente no município? Então, não respondeu nada. Nem a do Paulo. Quer dar a leitura no do Paulo, só para ficar registrado também? Paulo, tá? A outro requerimento que falam que foi o genérico, é o último aqui. Também não tem resposta disso aí. O vereador, aqui ele pergunta, requer na forma regimental, oficializado ao prefeito, que informe a esta Casa de Leis, levando-se em consideração as graves denúncias apresentadas pelo vereador João Paulo Corseto Ferraresso, quanto ao uso da tribuna, com relação à aplicação de uma suposta multa pela Prefeitura de Serra Negra à empresa Marquezine referente ao imóvel supostamente inserido no cadastro do INCRA, esclarecendo sobre os fatos ocorridos, encaminhamento de cópia integral do procedimento expediente administrativo. Também não respondeu. Então, deu cópia do quê? O que veio de resposta para os dois vereadores, né, inclusive para o Paulo e para mim, foi: o chefe de gabinete, informamos para devido fins que a empresa em questão foi notificada para apresentação do projeto de alvará, conforme notificação 6907 em anexo, solicitando que não foi entregue dentro do prazo, a empresa foi multada conforme o auto de infração. Sem mais, Antônio Hélio Favoreto. Cópia da notificação e cópia do auto de infração. Só, mais nada. Então, tudo aquilo que nós perguntamos, não respondeu. Então, é complicado esse tipo de... Então, não adianta provar. Então, rejeita que fica melhor do que responder desse jeito. Né? Na minha opinião, eu vejo assim. Considerações finais do apresentador da Infinity TV, Roger Lemos. Não, só para agradecer o convite aqui, agradecer a presença do seu Wilson aí, Lindóia, agradecer o convite do Pedro Giovanni, João Paulo, agradecer o Eduardo aí que está cedendo espaço aí da RTSN. Enfim, e acompanha a gente aí também na Infinity TV, acompanha a Web Rádio João Paulo Ferraresso, e é isso, fim de papo. Muito obrigado, Roger. Lindóia do microfone móvel do povo, de folga hoje em virtude do feriado no dia de São Roque. Comentários finais. O Lindóia que não se manifesta. Muito obrigado, Lindóia. Fica à vontade, Lindóia. Aos internautas da Rádio Web. A semana que vem vai ter 2 entrevistas bombásticas.
Microfone móvel, aguardem. E falar para o João Paulo, para ele continuar como ele está, entendeu? Cobrando da prefeitura. E agradecer a todo mundo. E entendo uma coisa, João. Serra Negra tem mais de 25 mil habitantes, né? Tem. Será que precisa contratar funcionário de fora para a prefeitura? Será que não tem um capacitado aqui? Só isso que eu queria saber. Tá certo. Obrigado, Lindóia. Semana que vem, então, conforme ele relatou a vocês, com 2 reportagens bombásticas. Agradecemos rtsn.com.br. Nosso amigo Eduardo Canhas, que anuncia a circulação do jornal impresso RTSN Informa para o dia 18 agora. Agradecemos Black Rio Informática, evoluindo com você. Show de prêmios do posto FIC Mirage Combustível em Amparo. Comentários finais, João Paulo Ferraresso. Gostaria de agradecer a todo mundo que ligou hoje. Peço mil perdão aí em relação à nossa queda da internet aí, que deu um probleminha. Mas todo mundo sabe que internet não é televisão, nós temos alguns problemas, mas voltamos aí, tivemos que resetar aqui o nosso servidor, mas enfim, voltamos, a audiência caiu um pouco, estávamos com 32 pessoas naquele momento, continuamos com, nesse momento, 15 pessoas, mas enfim, está muito bom, a gente agradece, nós sabemos que hoje é feriado, nós vamos acompanhar aí o nível de audiência durante a semana, Kiko. Muito obrigado, seu Wilson, Kiko, Pedro Giovanni, Eduardo da RTSN, o Roger e o Lindóia. E o filho do Kiko, que está aqui acompanhando os bastidores também. Muito obrigado. Como é que é o nome dele, Kiko? Tiago. Está aqui também presente. Muito obrigado, viu, Tiago? Venha sempre. Boa noite a todos e até a próxima semana, que continuaremos aqui com 2 entrevistas bombásticas disto aqui por o nosso grande amigo Lindóia. Muito obrigado. 22h43.